Pois é, gente, hoje é 12 de outubro e é comemorado o Dia das Crianças, ou deveria ser comemorado, porque o que observamos é apenas uma data comercial, como tantas outras datas comerciais existentes ao longo do ano. Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Porque vivemos numa época onde tudo é comércio, ou praticamente tudo, numa perspectiva otimista, né? Porque hoje as coisas realmente elas perdem o seu sentido, a sua essência, e sobra apenas uma casca externa, uma maquiagem barata que esconde outra coisa por trás. Então existem interesses comerciais, o que por um lado é louvável, é preciso existir o comércio, a produção industrial, a questão econômica, né? Nós necessitamos da economia para vivermos ou sobrevivermos, dizendo de uma forma mais apropriada. Só que o problema é quando todo o resto da vida acaba sendo submetido à economia. Quando apenas a economia sobra, quando apenas a vida econômica existe, e não mais o lado existencial, o sentido das coisas. Porque vivemos numa época muito pobre de sentido e de significado. As pessoas se contentam com muito pouco. As pessoas se contentam apenas com presentes, com a matéria, a materialidade, né? A aparência, e julgam isso como o bastante, como o muito, o mais importante e o essencial. E as pessoas, em detrimento disso, acabam colocando de lado os belos sentimentos. Esses são esquecidos e são suplantados por uma racionalidade doentia de um ser humano que apenas quer ganhar, quer receber, quer ser presenteado, mas não quer dar nada de si. Quando eu falo dar algo de si, é fazer as coisas de coração, não dar presentes, não comprar as pessoas, não ludibriá-las, né? Como hoje é comum. As pessoas vivem se comprando e se vendendo entre si. Tudo é comércio, prostituição, né? Tudo é prostituição hoje. As pessoas se prostituem das mais diferentes formas, né? E no meio desta prostituição, os verdadeiros sentimentos praticamente não são mais cultivados. Apenas poucos indivíduos que vivem de forma simples e natural é que ainda cultivam esses sentimentos. E esses são taxados como loucos, né? E os doentes e retardados é que são normais, ou se dizem normais, né? Porque aquele que se diz normal, na maior parte das vezes, não é, não é, né? E não pensem que eu me digo como normal, que eu me coloco como normal, porque como eu já falei em vários vídeos, né? Eu sou um louco e prefiro ser um louco do que um alienado, né? Mas nós vivemos num tempo realmente onde tudo se reduz às externalidades. O comprar, o vender, o trocar, o presentear. E a vida interior das pessoas encontra-se cada vez mais pobre, vazia, efêmera. As pessoas vivem hoje num vazio tão grande que precisam estar sempre comprando, sempre correndo atrás de alguma coisa externa, porque não suportam ficar sozinhas consigo mesmas. As pessoas temem a solidão, e a solidão não deveria ser temida, porque o ser humano, ele se constrói nos momentos de solitude. Assim ele se conhece, ele consegue descobrir as suas potencialidades e desenvolvê-las em silêncio
e quando está sozinho. Só que nesses momentos, o ser humano ele ouve os rumores da sua alma, do seu espírito, o que está nas profundezas do ser. E como as pessoas elas são vendidas em sua maior parte, nesses momentos elas ficam nuas diante de si mesmas. E todos os defeitos despontam, aparecem de uma forma nítida. Então o ser humano não quer estar mais sozinho consigo mesmo, porque tudo isso destoa. Tudo isso aparece de uma forma nítida, de dentro para fora. Então as pessoas evitam a solidão, evitam a vida interior, a introspecção e se escondem no meio da massa. Comemoram as datas festivas, mas apenas segundo as intenções do comércio e não o que a data festiva em si significa. Poucos comemoram o Natal, o aniversário, o Dia dos Pais, o Dia das Mães de forma correta, ou o Dia das Crianças, porque hoje, 12 de outubro, deveria ser um dia de reflexão em família, onde os pais deveriam conversar de forma sincera, verdadeira e profunda com os seus filhos, lhes mostrando os caminhos da vida, o que existe nessa existência, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Só que, infelizmente, a maior parte dos pais não quer perder tempo com isso, né? A maior parte dos pais prefere apenas dar um presente para os filhos, acreditando que isso encerra o sentido do Dia das Crianças, sendo que isso personifica apenas a casca externa, a aparência, aquilo que o mercado vende como sendo o certo, mas que na verdade está muito longe do certo e do correto, porque o certo e o correto ele busca por uma harmonia, né? Busca por uma equiparação dentro de nós, frente a coisas que realmente façam um sentido para a nossa vida, porque a maior parte das coisas hoje não fazem sentido. E as pessoas as reproduzem porque encontram ser robotizadas. A vida hoje é demasiadamente mecânica, as pessoas vivem como robôs e repetem coisas que elas nem sabem por quê. Porque as ideologias políticas pregam isso, porque a mídia prega isso, porque o mercado de consumo prega isso, e as pessoas vão reproduzindo coisas que, no fundo, elas nem acreditam, né? Elas nem acreditam. E nós podemos observar nitidamente que as pessoas repetem isso de forma vazia, artificial e mecânica, sem existir dentro delas, assim, um pulsar conjunto, né? As pessoas não vibram ao fazer as coisas. As pessoas hoje são apenas corpos sem alma, sem vida, em sua grande maioria, fazendo as coisas por fazer, né? Então, se dá um presente para o filho, porque hoje é um dia de dar presente, né? Ou esse dia ele foi convencionado dessa forma, se convencionou isso dessa maneira. E as pessoas repetem isso, sem se perguntar por quê. Porque o ser humano pós-moderno, ele não se pergunta por que ele faz as coisas. Ele não se questiona acerca do porquê das coisas, porque pensar dói para essa criatura acomodada, essa criatura dormente e que não quer acordar, né? Porque o ser humano ele vive embalado num sono profundo e ele próprio não quer acordar. E essas datas festivas, que deveriam servir para uma reflexão, para ajudar as pessoas a despertarem, essas datas são desperdiçadas. São desperdiçadas. Tanto o Natal, a Páscoa, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, o Dia das Crianças,
o aniversário, os seres humanos passam batidos por essas datas. E enquanto isso, a sociedade humana vai decaindo cada vez mais, porque o que importa hoje é apenas o comércio, ganhar dinheiro, enriquecer. É claro que isso é importante. Alguns já vão me chamar de socialista, né? Já vão dizer, né, que eu sou contra o capital. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o capital, quando ele não, quando ele não tem em torno de si seres humanos, humanos, ele vira um capital vazio, um capital sem sentido. Porque até o dinheiro, ele precisa ser humanizado pelas pessoas. Se as pessoas não humanizam o dinheiro, o que sobra é a mera exploração, é o materialismo pelo materialismo, o poder de compra pelo poder de compra. E num estágio desses, o que resta por fim é o vazio. Seres robotizados que fazem as coisas por fazer, sem se perguntarem sobre o porquê de suas ações, né? E por isso vivemos nessa mesmice, né? A vida pós-moderna é uma monotonia, é uma sucessão de dias muito parecidos. E para suportar essa mesmice, os seres humanos precisam se drogar com bebidas, né? Com o consumismo, com o sexo depravado, com festas, né? Com comilanças, com as coisas mais variadas, porque tudo isso são drogas. São apenas drogas diferentes, mas que os seres humanos precisam usar para suportar a vida, para suportar a vida. Estamos diante de uma humanidade de drogados, de pessoas que precisam se drogar para suportar o vazio existencial, a falta de sentido da vida, né? E datas como hoje, o 12 de outubro, o Dia das Crianças, datas assim passam em branco, porque a maior parte das pessoas já não consegue mais pensar sobre o sentido das coisas, né? É deprê esse papo aqui? É depressiva essa reflexão que estou promovendo? Não, para mim não, porque eu sou uma pessoa que eu me questiono muito sobre o sentido das coisas, sobre o porquê de ser das datas, o que as datas festivas encerram em si. Eu não me preocupo com presentes e com o consumismo. A minha preocupação é com o sentido das coisas. Porque se as coisas não têm um sentido, a vida também não tem graça. A vida também não tem graça. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima.